Eu convido aos amados irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo 127 e 128. São salmos complementares. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Heranças do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irás bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Até aqui, amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque cremos e adoramos um Deus que detém o reino, o poder e a glória, Pai. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, Pai. E nós te buscamos na certeza de que sem ti nada podemos fazer, Pai querido. Que a tua palavra, Senhor, venha iluminar a mente de todos na face da terra, meu Pai. Para que o teu Santo Espírito, Pai, possa fazer a obra regeneradora, Pai. Para que todos possam te conhecer verdadeiramente, Pai. E que venham ter esse encontro contigo para a salvação e vida eterna. Pedimos agora que teu Santo Espírito nos capacite e nos oriente, nos dê a compreensão desta palavra, Senhor, que vai ser pregada, para nosso fortalecimento espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, falar do seguinte tema: lute pela sua família. Ela é projeto de Deus. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Logo, é projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus. Todas as demais instituições que nós conhecemos nascem da família. A família é a inicial de tudo isso. Então, tudo que há de instituição no mundo decorre da família. Não foi Adão que pensou primeiro em ter uma esposa e em filhos. Foi Deus que tomou a iniciativa. Que através de Adão e Eva haveria povoamento do mundo, né? E o casamento se originou no interior da vontade de Deus, né? É por isso que quando um lar se destrói, o coração de Deus fica ferido com isso, né? Mas qual é a razão de Satanás atacar as famílias? Porque família é um projeto de Deus. E tudo aquilo que é de Deus, ele ataca.
Ele não quer, ele odeia os planos de Deus. Deus criou os céus, a terra, de maneira que ele preparou o caminho, o sustento para a coroa da sua criação. E somos nós, seres humanos, a humanidade. Nós somos a coroa, a obra-prima de Deus. Tudo que Deus fez é perfeito, sol, lua, estrela, universo. Mas a perfeição maior está em nós, seres humanos. E Deus fez tudo isso para que nós nos criou para seu louvor, para a sua adoração, e pudéssemos ver a beleza da sua criação. Então, uma das instituições mais atacadas hoje em dia é a família, né? E a família é vital, né? Para que possamos compreender o valor dela, né? Para que dessa forma possamos fortalecer e ela continue sendo o canal de amor de Deus. Mas a família, ela começa com o casamento. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 21 e 24, diz: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus formara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Agora você está vendo que os dois fica agora só um. O casamento é isso. É que quando você maltrata a pessoa, está maltratando a si mesmo e vice-versa. Então é isso que Deus está dizendo para nós. Mas tem algumas coisas importantes que nós temos que saber acerca do casamento. O casamento ele é heterossexual à luz da Bíblia. O casamento é entre um homem e uma mulher. Apesar que hoje o mundo inteiro, os órgãos judiciários dos países já estão admitindo casamento entre pessoas de sexo diferentes. Isso não é projeto de Deus. O projeto de Deus é o casamento entre um homem e uma mulher, que eles podem procriar e povoar o mundo, e ter filhos. Também o casamento deve ser monogâmico, entre o homem ter só uma mulher e a mulher ter só um homem. Muitos países do mundo admitem a poligamia, onde muitas vezes o homem é casado com várias mulheres e a mulher é casada com vários homens, que é a poliandria, a poliginia. Mas à luz da Bíblia também isso não tem fundamentação. E ele é indissolúvel. Por que o casamento é indissolúvel? Jesus estava num determinado local e chegaram alguns fariseus e fizeram uma pergunta a Jesus. Essa pergunta era sobre divórcio. E Jesus dá uma resposta surpreendente àqueles homens. Está em Mateus 19, 3 a 6. Vamos ler esse texto. Vieram a ele alguns fariseus, vieram a Jesus. Alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, que não o separe o homem. Eles falam de uma coisa chamada divórcio. Jesus sai com uma coisa chamada casamento. E diz que é indissolúvel. Então, para Deus não há divórcio.
Jesus sai com uma resposta que surpreende aqueles homens. Mas por que eles perguntaram aquilo a Jesus? Porque havia duas correntes de pensamento judaica naquela época, que eles podiam se divorciar por qualquer motivo. E tinha outra corrente que somente podia a pessoa divorciar-se por adultério. Jesus está dizendo que não, que o casamento é indissolúvel e que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Então isso é surpreendente. O casamento tem que ser edificado na rocha. Vamos voltar aqui depois dessa introdução para o nosso texto que foi lido. Se o Senhor não edificar a casa, eles vão trabalhar os que edificam. Muitos pensam que o casamento, ele não termina por amor entre o marido e a mulher, ou porque os filhos contribuem para que o casamento não acabe. Isso não é verdade. Quantas pessoas fazem jura de amor no altar? Em pouco tempo estão aí já brigando por um divórcio, por uma separação, por bens. O que segura casamento é isso aqui. Se o Senhor não edificar a casa, tem que ser edificado sobre a rocha. E a rocha é Deus. Os dois têm que edificar o casamento na rocha, e essa rocha é Cristo. Porque se não for assim, não é o amor e os filhos que vão segurar o casamento. Muitos casam com ideologias diferentes, doutrinas diferentes. Isso é um pouco complicado, porque pensamentos diferentes. Às vezes você é um cristão e casa com uma pessoa de uma seita ou de uma ideologia totalmente diferente, e esses casamentos são fadados ao fracasso. Mas ele diz: inútil é o lá levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Seus amados, ele dá enquanto dorme. E eu sei que hoje as dificuldades são enormes na nossa vida. Muitas vezes o casal tem que trabalhar, os dois trabalham, para ter uma vida melhor, né? E às vezes eles trabalham em horários diferenciados. E isso é um complicador, porque muitas vezes as pessoas não têm essa interação necessária entre o casal. E aí, a preocupação inicial é ter algum patrimônio, né? Fazer algum patrimônio para o futuro. E isso é justo, ter uma casa para morar, ter um carro, né? Mas isso começa, às vezes, quando há essa distância um do outro, você começa a valorizar o ter, aquilo que você está focado muito, esquecer do ser da pessoa. E isso finda muitas vezes prejudicando o relacionamento. E logo isso pode trazer consequências desastrosas para o casamento. Mas aí ele fala do casamento, a família começa com o casamento. Agora ele vai para os filhos. E ele diz aqui: a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. É interessante que quem já teve herança aqui sabe como é herança. Eu já tive a oportunidade de ter herança. Eu não fiz nada para ter herança. Meus pais faleceram e eu tive uma herança. Ele diz que herança do Senhor são os filhos. Nós temos que ter essa compreensão sobre os filhos. Muitas vezes há uma compreensão errônea sobre os filhos. O
Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. E aqui eu quero fazer um comentário. Lute pela sua família, ela é projeto de Deus, mas por que que o mundo está numa situação tão difícil? Porque a cada dia que se passa, cada vez mais, os pais perdem o controle sobre os filhos. Os pais não dão limite aos filhos mais hoje. Filho com 1 ano de idade já faz o que quer. Os nossos avós, nossos pais e nós fomos criados com limites. Então nós tínhamos uma regra. Hoje você tem os filhos criados sem limites, fazendo o que querem. Isso é problema. Os pais têm que entender que filho tem que ter limites, quando eu vejo hoje, para onde você vai, é filho de 1 ano de idade chamando o pai de tu e você. Isso é horrível. Não existe uma figura do senhor, da senhora, não respeita o avô, não respeita pai e mãe. E o pai perde o controle total. Eu fico imaginando aquela criança com 1 ano, 6 anos, que ele já não tem controle sobre ela. E quando tiver com 18, 20 anos, como fica? Alguém vai cuidar dele. Com certeza não vai ser os pais. Vai ser a polícia. Então temos que ter cuidado, meus irmãos, com os filhos. São nossos maiores tesouros, não tenho dúvida disso. Mas temos que cuidar deles. Mas nós sabemos também que quando você cria seus filhos com disciplina e com vigor, com limites, nós entendemos que os filhos pequenos, eles são dependentes de nós. Imagina uma criança pequena, ela depende totalmente do pai, na sua infância. Na maneira como nós também dependemos de Deus. Quando pequeno, nós protegemos nossos filhos. Mas lá na velhice, Ele vai nos proteger. Mas isso acontece, sabe quando? Quando há uma criação em consonância com a palavra de Deus, uma criação com disciplina, com limites. Para que isso aconteça lá na velhice, seus filhos te honrar, é preciso isso enquanto é pequeno. Ele continua dizendo que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é temer ao Senhor? Nós tememos a Deus. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você consegue conquistar de que forma a sabedoria? Você consegue conhecimento na matemática, na física, na biologia, na medicina, na engenharia, no direito? É possível, sim, mas sabedoria não. Sabedoria vem do alto, vem de Deus. O que é a sabedoria? É a arte de viver a vida em todas as áreas sob o domínio de Deus. É uma coisa fabulosa que Deus nos dá, a sabedoria. Você tomar decisões corretas na hora certa, isso é sabedoria. Então, a sabedoria você adquire cultivando o temor ao Senhor. E quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio no Senhor Jesus. E essa confiança advém quanto mais você tem interação com Deus, você goza mais de intimidade com Deus. E Deus vai ouvir a sua oração.
você vai ser íntimo de Deus. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. E aqui é interessante, nós vivemos num mundo onde reina a desonestidade, reina a corrupção. Quantas pessoas deste mundo são pessoas que estão aí fazendo coisas erradas? Eu não acredito que uma pessoa desonesta ela seja uma pessoa feliz. Ela está prejudicando alguém. Ela está tirando o dinheiro de alguém, muitas vezes tirando dinheiro de uma criança que está precisando tomar um café da manhã. Pessoas que nem precisam são ricas, nem sequer vão usar esse dinheiro, como já aconteceram aqui no Brasil e no mundo. A coisa melhor que nós temos nessa vida é ganhar o nosso pão honestamente. Podemos colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila. Isso é uma coisa maravilhosa, meu irmão. Então, do meu trabalho, do nosso trabalho, nós comeremos e seremos felizes. A palavra de Deus diz que a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Muitos buscam fama, poder e riqueza neste mundo. A palavra de Deus diz que buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cuide da sua alma. Porque quando nós morremos, nós só levamos uma coisa, só uma, a alma. Porque o corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus, e a alma, ou ela vai para o céu de Abraão, ou vai para um lugar de sofrimento eterno, e não há mais o que fazer. Não há intercessão após a morte. Depois da morte não há mais intercessão. Então, a pessoa é feliz quando conhece a Deus. E agora ele fala agora da esposa. No Salmo 128, no versículo 128, 3. Tua esposa interior da tua casa será como a videira frutíferas, teus filhos como rebeto da oliveira, a roda da tua mesa. É importante que a esposa, ela é a matriarca da família. Ela tem um poder aglutinador muito grande sobre a família. Esse poder a mulher tem, que o homem não tem. De repente ela consegue, aglutinar todo mundo. Muitas vezes, o caminho para chegar ao pai é pela mãe. Pela mãe. Muitas vezes os filhos não têm acesso ao pai, porque o pai é mais durão. Ele vai pela mãe e consegue aquilo que ele está querendo. A mãe tem esse poder de aglutinar, ela é mais paciente, ela é mais tolerante. Muitas vezes nós, pais, somos mais duros, muitas vezes temos que ser. Muitas vezes, quando um pai morre, a mãe consegue ainda manter aquele elo de ligação entre a família. Mas quando o pai morre, a mãe consegue aglutinar, manter isso. Mas quando é a mãe que morre, dificilmente o pai mantém esses laços de entrelaçamento da família. Mas também ele fala que no interior da casa é como videira frutífera e a roda da tua mesa. Isso aqui é importante, por quê? Cada vez mais hoje se usa muito pouco a mesa da casa. Hoje cada um no seu canto. É porque hoje cada quarto tem um televisor, cada um vai para o seu quarto, cada um faz sua comida e vai para o seu canto, e cada vez está ficando mais difícil. Mas mesa é o lugar para a oração. Temos que orar na refeição, agradecer a Deus pela provisão do alimento, todos nós, diariamente, como o Pai Nosso.
Deus nos deu como referência o Pai Nosso. Agradecer o pão nosso de cada dia, todos os dias. E na mesa é o lugar de tirarmos as diferenças que estão acontecendo entre a família. Muitas vezes entre o esposo e a esposa, entre filhos, e entre todos. A mesa é o lugar ideal para quebrar todas as arestas que existem. Mas ele diz que quem teme ao Senhor será abençoado. O que é ser abençoado? Será que a bênção é só dinheiro? Não. Quando você tem dentro de você o fruto do Espírito Santo, você é uma pessoa abençoada por Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é uma coisa tremenda quando nós temos dentro de nós o fruto do Espírito Santo. Não é só dinheiro. Ser dinheiro não é pecado. O pecado é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Desde que você aplique na obra do Senhor. Mas o dinheiro não te dá a segurança que você acha que dá quando tem o dinheiro. Muitos que têm muito dinheiro acham que não precisam de Deus, podem fazer tudo. Nós, quando vamos fazer qualquer coisa, nós nos derramamos aos pés do Senhor, pedindo a Deus a anuência para fazer alguma coisa. É assim que nós fazemos, os cristãos verdadeiros. Mas aqueles que têm muito dinheiro, muitos acham que não precisam de Deus, fazem a sua vontade. Mas, às vezes, uma pequena doença é o suficiente para mudar toda a história da pessoa. E aí depois ele fala aqui no final, veja os filhos teus filhos, Pai, sobre Israel. Agora são os netos. Neto é bênção, meus irmãos. Eu tenho a oportunidade de já ter 3 netos, de sangue e 1 do coração. Mas é uma coisa fabulosa, neto. Então, quando Deus dá esse privilégio a nós, ter netos, isso é uma coisa agradável, que nós devemos agradecer muito a Deus, porque o neto é filho 2 vezes. Mas eu quero dizer que Deus criou a família como uma solução de um problema. Qual era o problema? Era a solidão de Adão. Adão vivia só. E Deus dá uma companheira para ele. Mas a família atual, em vez de ter solução, tem se tornado um gerador de muitos problemas. E quais são os maiores problemas da família hoje? Infidelidade conjugal entre as famílias. Falta de amor, o amor esfriou, como a palavra de Deus diz, o amor esfriou. As pessoas não têm mais aquele amor. Ciúmes entre casais, violência física, nunca se houve tanto feminicídio no mundo como está havendo agora, por coisas banais. A gente vê nas mídias sociais, de repente, um feminicídio por coisa banal. Falta do temor de Deus, falta de Deus no coração. Drogas, a droga hoje invadiu o mundo inteiro. E a desobediência dos filhos. Tudo isso leva à desagregação das famílias de hoje. E como a família é um projeto de Deus, o inimigo está lá atacando as famílias, porque é um projeto de Deus. Mas eu quero concluir dizendo que Deus quer ser o centro da família. O Salmo 112, versículo 1 a 3 diz: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Eu quero dizer a cada um de vocês
que a família que tem Deus é feliz. Nada disso aqui vai atrapalhar os planos de Deus para a família. Família vitoriosa é aquela que defende, é que ela se deleita nos seus mandamentos, é aquela que pratica a palavra de Deus. Não é só ouvir a palavra de Deus, tem que praticar, meus irmãos. A promessa de Deus é uma família, uma descendência poderosa, bendita e próspera. Isso é o que Deus prometeu para cada um de nós. Quando eu vejo uma família, quando todos estão na casa do Senhor, quando todos estão servindo a Deus, aquela família abençoada por Deus, pai, mãe, filhos, netos, toda a família, isso é bênção. Todos andando em plena comunhão com Deus. Vamos orar pela família para que ela conheça o Deus Criador de todas as coisas. E eu quero concluir dizendo, lute pela sua família. Mas aí ele diz, mas pastor, a minha família não presta. Aí você diz assim, mas ela é a sua família. É a sua família. Ela é única, mesmo não sendo a ideal, lute por ela para se tornar ideal. Lute pela sua família. Porque família é projeto de Deus. Que Deus nos abençoe. Curvem suas cabeças, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Pai. E que esta palavra, Senhor, ela venha fazer morada em nossos corações. E aqueles que ouviram aqui nesta casa de oração, e que vão ouvir através dos canais das mídias sociais, meu Pai, que venham entender, Senhor, que a família foi uma criação do nosso Deus, e que hoje ela é perseguida por ser um projeto do Senhor Jesus, um projeto de Deus. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, que Teu Santo Espírito, Pai, venha atuar em cada coração, para que haja paz e harmonia entre as famílias, Senhor. Que elas venham Te conhecer verdadeiramente, Senhor. Que o Espírito Santo regenerar cada um, todos, Senhor, para que todos tenham a salvação e a vida eterna, meu Pai. E uma vida abençoada, como o Senhor prometeu. Oramos em nome de Jesus. Amém.